Bem-vindos, alunos da disciplina de Cirurgia Bucomaxilofacial 3. Hoje estamos aqui reunidos para falar a respeito de um conteúdo diferente, né, para a maioria dos estudantes. Justamente as intervenções que são feitas na cavidade sinusal, são as chamadas genericamente cirurgias sinusais. Esse assunto tem uma especial relevância no momento, porque não só nós devemos evitar os acidentes, porém existem situações que podem provocar lesões nessa cavidade, e muitas delas de origem dentária, mas principalmente porque hoje, com o advento dos implantes ósseo-integráveis, pode ocorrer a necessidade de se fazer intervenções dentro dessa cavidade para dar um maior suporte a esses implantes, muitas vezes dando condição de instalação desses implantes, né, no interior da cavidade sinusal. Portanto, saber as intervenções nesta cavidade, intervenções cirúrgicas e também as patologias que acometem, principalmente as de ordem odontológica, assume uma especial importância. Então, vamos fazer uma rememoração desse conteúdo no que se refere à parte de embriologia e anatomia. É lógico que nós vamos fazer uma recordação muito breve, muito rápida, né? Mas nós temos disponível esse conteúdo em livros e muitos deles estão colocados na biblioteca da universidade. Muito bem. Um dos livros que nós poderíamos citar, que também estará disponível, é este livro aqui do professor José Navarro, o professor já falecido da USP, porém ele é adotado inclusive em várias faculdades de medicina do mundo inteiro, né, já que ele foi um dedicado a estas cavidades naturais, né, ao estudo dessas cavidades naturais. Então seria uma orientação de bibliografia que nós poderíamos dar. Bom, falando sobre as cavidades sinusais, aqui nós temos um corte coronal de um feto. A gente observa aqui a cavidade bucal em 13, a linguinha, o soalho da cavidade nasal justaposta com o palato. Temos aqui a cavidade nasal, né, com seus 3 cornetos já formados, inferior, médio e superior, e percebemos que aos 4 meses se forma um pequeno apêndice entre o primeiro e o segundo corneto, o mais inferior e o médio, né? Aqui, com 4 meses, ela tem uma extensão de um grão de arroz, talvez um pouquinho mais do que isso, né? É uma cavidade, aliás, uma estrutura ainda sólida, né, mas que ela vai se desenvolvendo, né? Aqui nós temos uma criança já com 1 ano de vida, tá? Também no corte coronal, e observa-se que houve uma separação daquele apêndice da cavidade nasal. Verifica-se que ela está se expandindo, porém não existe ainda comunicação entre elas, a cavidade nasal e a cavidade sinusal que aí está se formando. Agora, com 4 anos de idade, nós temos notadamente a formação de germes dentários de permanentes, já irrompendo os dentes descidos, porém, aos 4 anos já se observa uma comunicação da cavidade sinusal com a cavidade nasal. Observa-se um caminho de união entre elas, né? Isso com uma criança com 4 anos de idade. À medida que o tempo vai passando, essa cavidade aerada vai se expandindo, não só para os lados, como para anterior e para posterior, como nós observamos aqui, em relação à cavidade nasal e a sua relação com as estruturas dentárias. Aqui nós podemos observar a evolução dessa expansão da cavidade sinusal em relação à cavidade nasal e aos dentes, né? Com 1 ano ainda muito pouco expandida, com 4 anos ela já se expande, chegando próxima à região de lateral, chegando à próxima região de molares. Isso ainda mais aumentado em relação com germes dos permanentes aos 6 anos de idade, aos 12 anos, quase na sua plenitude, que se completam realmente aos 18 anos de idade. Então, observa-se que existe uma íntima relação entre as estruturas dentárias e a cavidade sinusal nesta altura, né, da idade, né, do indivíduo.
Aqui num corte, numa pessoa adulta, né, um corte no crânio seco, né, se abriu a parede lateral da cavidade sinusal para mostrar o seu interior, né, olha aqui o interior se estendendo desde a região de caninos até a região de molares. A gente pode associar essa estrutura como se fosse um cubo alongado, né, que tem a sua parede anterior, posterior, as paredes medial e lateral. Muito bem. Aqui nós observamos que, em algumas situações, essa cavidade sinusal é única, ela só tem um antro, ela só tem uma única cavidade. Em outros pacientes, nós podemos observar tabiques que separam em compartimentos. Este paciente, especialmente no corte axial, se notou 3 compartimentos, um mais para anterior, outro médio e outro mais posterior. Outros aparecem com apenas 2 compartimentos e um tabique. Ósseo separando esses 2 compartimentos. E esse tipo de avaliação torna-se especialmente importante no momento que se vai planejar a intervenção no interior dessa cavidade. Saber que tem compartimentos separando-as, né, é importante para o cirurgião saber exatamente onde penetrar nesta cavidade natural quando isso é necessário. Em termos de medidas, em média, no adulto, 33 milímetros de altura e 23 milímetros de largura, né? E aqui observa-se muito bem o óstium, que é justamente a janela de comunicação entre a cavidade sinusal e a cavidade nasal. Por isso que, quando num estado gripal, num resfriado muito intenso, pode acontecer a contaminação da cavidade nasal e pelo óstium atingir também a cavidade sinusal, dando as famosas sinusites alérgicas ou gripais. Aqui é a demonstração do óstium. Verifique-se que ele tem cerca de 3 milímetros de diâmetro, né? E pode, por conta disso, muito bem provocar essas contaminações da cavidade nasal para a cavidade sinusal ou vice-versa. Em termos de profundidade, 34 milímetros, ou seja, quando se une as 3 medidas, altura, largura e profundidade, nós temos que essa estrutura que se assemelha a um cubo pode agregar até 15 centímetros cúbicos de líquidos, tá? Se for secreção purulenta, se for secreção gripal, então essa cavidade pode agregar até 15 centímetros cúbicos. Se a gente fizer uma associação com aquelas seringas de 20 ml, né, ou centímetros cúbicos, 15 centímetros cúbicos é uma quantidade bastante razoável de material que pode ser alojado. Muito bem, aqui é a relação das estruturas dentárias, né? Aqui guardando até uma certa distância com a cavidade sinusal, né? Porém, né, em outras situações essa proximidade pode ser muito maior. É importante que se saiba que a partir da cavidade nasal e sinusal existem caminhos de associação com outras cavidades paranasais, como por exemplo o seio frontal. Então, numa sinusite muito intensa, né, essa sinusite pode se estender, inclusive, para os seios frontais, dando a famosa sinusite frontal também, né, estados gripais ou alérgicos muito intensos, porque existe comunicações entre essas cavidades. Quais seriam as funções das cavidades sinusais em si? Bom, poderíamos colocar para reduzir o peso do crânio. Se essas estruturas fossem sólidas, provavelmente a nossa cavidade craniana seria muito mais pesada. Protege a órbice do crânio de traumas. Quando forças incidem nessa região, elas amortecem o trauma, protegendo a caixa encefálica. Participam do crescimento facial à medida que elas se expandem com o avançar da idade do indivíduo. São caixas de ressonância da voz. Provavelmente nós teríamos uma voz muito mais grotesca, muito mais pesada, né, se não houvesse essas caixas de ressonância que são os seios paranasais. Aquecer e umidificar o ar, né, antes de nós inspirarmos. Contribuir para a secreção de muco. Esse muco que é produzido higieniza, limpa o ar antes de chegar aos pulmões também, né? Então, não só o aquecimento, mas a umidificação do ar, mas também a sua higienização antes dele ser inspirado.
Isolamento térmico do encéfalo. Pelo fato de termos essas cavidades aeradas, o cérebro acaba ficando mais refrigerado em função da presença delas. Equilibrar a pressão nasal, isso a gente percebe nitidamente em voos, né, quando nós temos que fechar a boca e fazer pressão para equilibrar, né, essa sensação de pressão nasal. Ajuda na olfação, né? Nós temos células especializadas, já vamos mostrar, que tem a propriedade também de identificar odores e produzir e armazenar o óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás que participa na formação de enzimas que dão a contração ou a distensão de fibras de elementos que participam da oxigenação, né, pulmonar. Então, aqueles bronquíolos, eles podem comprimir ou podem distender em função da presença desse óxido nítrico, né, contribuindo inclusive na inspiração e expiração. Muito bem, então nós temos os componentes estruturais celulares, né, dos seios paranasais. É um epitélio muito organizado, muito planejado para não só produzir muco, mas também através do seu epitélio, né, estratificado, ciliado, reter impurezas durante o processo de inspiração e expiração e produzir muco para que haja a limpeza desse ar no nosso organismo, né? Então, esse epitélio interno, né, da cavidade sinusal tem uma participação extremamente importante na respiração e na higienização desse ar. Muito bem, é importante que se saiba que existem extensões do seio maxilar, né, em todos os lados, tanto para a região nasal, como a região de tuberosidade, região de malar e para nós, especialmente para a região alveolar. Então, em algumas situações, nós temos extensões muito importantes que devem ser identificadas e respeitadas quando nós vamos planejar algum ato cirúrgico nesta região. Aqui, por exemplo, nota-se perfeitamente uma extensão alveolar, né, da cavidade sinusal em direção ao septo interradicular. Veja, né? Então, quando nós vamos planejar alguma intervenção, né, é muito importante que isso seja identificado radiograficamente antes da cirurgia em si. Algumas vezes a intimidade é tão grande com o suado do seio maxilar que observa-se impressão radiculares no interior, né, da cavidade sinusal, né, como se observa nessas visões endoscópicas, né, tal a proximidade do ápice com a região da cavidade sinusal. Veja uma outra extensão para a região de tuberosidade. Às vezes nós temos menos do que uma lâmina de papel óssea separando a cavidade bucal da cavidade sinusal, né, nessas extensões que nós observamos. E isso deve ser muito bem determinado. Obviamente, quando esse indivíduo precisa se reabilitar com implantes, por exemplo, há necessidade de se fazer enxertias ósseas prévias no interior da cavidade sinusal para depois receber os implantes em si. Muito bem. Bom, que patologias e qual é a condição que ela pode dar ao indivíduo, né, quando nós estamos com essas patologias sinusais em curso? Bom, existem vários sinais e sintomas, entre eles eritema, ou seja, a região fica avermelhada, coriza, ou seja, o corrimento nasal, o edema na região, tosse, hipersecreção, lacrimação, distopia ocular. Muitas vezes, quando há muita secreção dentro da cavidade sinusal, até ocorre um embaçamento e uma dificuldade de visão. Nos sintomas, resfriados comuns, obstrução nasal, dor de cabeça, pulsátil e radiante, dentes sensíveis em função da proximidade dos ápices com suave da cavidade sinusal, febre, vertigens, halitose e mesoparestesia em função da compressão de nervos na região. Tá? O tratamento de diagnóstico, ou avaliação diagnóstica, feito por transiluminação, rinoscopia, nasendoscopia. Obviamente, essas situações aí acontecem muito mais ao paciente quando ele vai procurar o otorrinolaringologista.
Muitas vezes o paciente primeiramente sente esse desconforto na cavidade sinusal, procura o otorrino que pode identificar ou não a origem dentária. Obviamente, se for de origem dentária, é muito comum ele fazer o encaminhamento para avaliação odontológica. Muito bem. Como é que essas patologias sinusais podem ser identificadas e ratificadas a partir do exame clínico? Através de exames por imagens, não só radiografias como tomografias. Vamos observar, por exemplo, que uma das radiografias mais simples de se solicitar e mais efetivas para o diagnóstico de patologias sinusais é a posta anterior do seio maxilar, o PA de Waters. Como nós observamos aqui, o paciente coloca o mento na região de ecrã, deixa 4 centímetros da ponta afastado da chapa radiográfica, a ponta nasal da chapa radiográfica, 4 centímetros, e o feixe de raio-x entra exatamente no ponto mais alto de maneira perpendicular. Isso faz com que tenhamos este tipo de imagem. Aqui na situação 1, um paciente com uma cavidade sinusal límpida, né? Ela tem uma tonalidade bem parecida com a da cavidade orbitária, porém, neste outro paciente, nós observamos nitidamente um velamento da cavidade sinusal. Então, pode ser por estado gripal ou até de origem dentária que precisa ser identificada. Muito bem. Radiografias periapicais podem ter alguma variedade também. Aqui observamos uma radiografia periapical, um corpo estranho. Numa outra tomada radiográfica, nota-se a presença de uma raiz residual que penetrou no interior da cavidade sinusal. Então, numa tomada radiográfica periapical, principalmente quando ela é feita imediatamente após a intrusão desse corpo estranho, pode-se identificar, né, a lesão em si, né, apenas com a radiografia periapical. Muito bem. Radiografias oclusais de maxila, né, assim como panorâmicas, podem ser coadjuvantes, mas não tão importantes quanto as anteriores. As radiografias panorâmicas podem essencialmente identificar cistos odontogênicos que se expandem para o interior da cavidade sinusal, assim como a radiografia oclusal de maxila. Hoje nós temos à nossa disposição um custo bem acessível, a tomografia computadorizada. Ela mostra em detalhes a nossa cavidade sinusal e a sua relação com as cavidades próximas a ela, né? Patologias sinusais. Quais seriam as patologias sinusais mais comuns? As infecções de origem dental ou não, cistos odontogênicos, cistos não odontogênicos, neoplasias benignas ou malignas ou a presença de corpos estranhos que foram projetados para o interior da cavidade sinusal. Tudo isso provocando quadros de sinusite. Infecções não odontogênicas dos seios paranasais. Doenças nasais obstrutivas, alergias e rinites são normalmente povoadas por bactérias aeróbicas. Essas situações são tratadas por um médico otorrinolaringologista. Entretanto, as infecções de origem dentária dos seios paranasais, elas podem estar relacionadas ou com doenças periapicais ou periodontais, ou com trauma cirúrgico na penetração de restos radiculares ou mesmo de material de moldagem no interior da cavidade sinusal, ou com trauma acidental. É bom que se diga que neste caso, quando a origem é odontogênica, as bactérias são essencialmente anaeróbicas. Isso é importante, inclusive, para a escolha do antibiótico correto para coadjuvar o tratamento. As infecções odontogênicas dos seios paranasais. Aqui nós temos casos que, na primeira imagem, uma infecção de ordem pulpar invadiu a cavidade sinusal e uma infecção de ordem não só periapical, mas também periodontal, ajudando a invadir a cavidade sinusal em função dessa proximidade. Aqui nós temos um caso bem interessante de uma senhora que sofria anos a anos por causa de sinusite recorrente. Fazia tratamento com otorrino, melhorava, mas voltava depois. Até que um otorrino recomendou a avaliação odontológica. E na panorâmica você observou os terceiros molares superiores, né, que estavam em comunicação com a boca e também com a cavidade sinusal. A partir do momento que se identificou esta relação íntima entre a sinusite e os dentes que estavam ali retidos, a partir do momento que se removeu também esses terceiros molares, essa paciente teve uma grande melhora no que se refere à sua condição de sinusite. Então nós temos uma condição anterior, né, bem velado, e depois a extração dos terceiros molares,
ela simplesmente se curou das sinusites recorrentes. Então, o terceiro molar provocando sinusite. Muito bem. Aqui nós temos um quadro de sinusite em função de uma fístula já permanente. Esse paciente, interessantemente, reclamava que toda vez que ele tomava algum refrigerante gasoso, ele acabava escorrendo pelo nariz. Então, tomava pela boca e escorria pelo nariz. E, ao exame clínico, observou-se esta fístula aqui, ó, que ficou remanescente depois de uma extração dentária que não foi bem conduzida para sua prevenção, tá? Obviamente, nessas condições aí é necessário fazer uma intervenção de fechamento da fístula, como nós vamos falar na segunda parte. Traumas acidentais. É lógico que em traumas agudos pode ocorrer fraturas extensas com exposição da cavidade sinusal. O tratamento é a redução dessa fratura. Cistos odontogênicos. Nós observamos aqui um cisto envolvendo quase toda a cavidade sinusal a partir de um incisivo lateral. Então, o tratamento é tratar endodonticamente, muitas vezes, a extirpação do cisto de maneira cirúrgica. Aqui a extensão desse cisto invadindo praticamente toda a cavidade sinusal, numa PA de Waters. Cistos não odontogênicos, o cisto de retenção mucosa, muito perceptível em radiografias panorâmicas, né? Invadindo a cavidade sinusal. Neoplasias, aqui é uma neoplasia benigna, né, que foi retirada cirurgicamente, nós observamos aqui a retirada dela, né? Assim como neoplasias malignas, aí a intervenção é feita por médicos, né, oncologistas, fazendo a remoção plena dessa lesão maligna. Corpos estranhos, aqui um corpo estranho, na verdade é um terceiro molar projetado durante uma extração dentária para o interior da cavidade sinusal, provocando sinusites recorrentes também, né? E nós vamos então começar a falar sobre as cirurgias que podem ser realizadas nas comunicações bucosinusais. Muito bem, vamos dar uma classificação rápida. A extensão, ela pode ser completa ou incompleta, pequena ou grande, em termos de tamanho. Quando que ela vai ser completa? Quando nós tivermos não só o rompimento da parte óssea, mas também do próprio epitélio. Vai ser incompleta quando há um rompimento da parte óssea, mas o epitélio se mantém rígido, não é rompido. Muito bem, a extensão de tamanho, obviamente, depende em termos de milímetros, o quanto foi envolvente, né, essa comunicação. Nas comunicações bucosinusais, que acontece imediatamente após a extração, esta manobra tem que ser realizada. Então, quando nós fazemos uma avaliação radiográfica, verificamos uma proximidade muito grande do dente que vai ser extraído com a cavidade sinusal, logo após a extração, essa manobra deve ser realizada. Observem como é escrita a palavra valsalva, com R, 2 S e um outro R. Tá? Simplesmente nós fazemos uma irrigação, pedimos para o paciente tamponar a narina, forçar a saída do ar. O ar vai entrar pelo nariz, não tendo passagem pela cavidade nasal, ele passa pelo ósseo e borbulha o rebordo alveolar. Então, borbulhando o rebordo alveolar na manobra de valsalva significa que houve uma comunicação bucosinusal plena, né, completa. Então, aqui é um caso onde houve essa comunicação, foi feita uma odontosecção, a extração das 3 raízes individualmente. Aqui nós observamos a extração já feita das 3 raízes e bem no septo interreticular uma aparência de uma comunicação. Porém, neste caso, ela não foi completa. Né? Quando nós pedimos para o paciente expirar pelo nariz, né, tamponando a narina, não houve borbulhamento. Entretanto, nós devemos fazer uma mecânica de fechamento com material de vedação, né? Aí nós usamos cubos de fibrina, né, e uma sutura muito bem realizada. Isso tudo para evitar que haja uma comunicação permanente. Aí nós estamos mostrando quais são os materiais que nós inserimos no interior da cavidade sinusal para evitar que haja a formação de uma comunicação completa à medida que nós observamos que houve esta comunicação no transoperatório. Bom, as comunicações bucosinusais permanentes vão provocar uma fístula buconasal, né? O exame clínico é o meio
tem diagnóstico mais imediato, através de inspeção, assim como sinais e sintomas que nós vamos observar nesses pacientes. Vejam, aqui nós temos uma comunicação bastante extensa, mas aqui uma comunicação com uma amplitude bem menor. Tá? Outras situações mostrando as diferenças de tamanho entre as comunicações. Algumas são tão pequenas que nós observamos a penetração apenas da ponta da sonda no interior dela. O tratamento é medicamentoso e cirúrgico. Em algumas situações, nós fazendo apenas o tratamento medicamentoso fecha espontaneamente. Outras vezes, essa comunicação bucosinusal permanente precisa ser fechada cirurgicamente. Qual é o tratamento medicamentoso preconizado? Antibiótico terapia, descongestionantes e higiene local. Essa antibiótico terapia é feita muitas vezes à base de irrigações de medicamento antibiótico, feito 3 vezes ao dia, né, esta higienização, como aconteceu nesse caso, e apenas a higienização e a irrigação com antibiótico provocou espontaneamente o fechamento. É lógico que essas situações elas são restritas àquelas comunicações muito recentes. Então, vale a pena se fazer o tratamento medicamentoso através de irrigação com substâncias antibióticas, aguardando um fechamento espontâneo dessa fístula apenas com a higienização. É o que aconteceu neste caso aqui, onde houve o fechamento pleno apenas medicamentoso. Como estava inicialmente e como ficou depois do tratamento apenas medicamentoso conservador. Bom, as fístulas buconasais, o tratamento passa a ser cirúrgico quando vai ser necessário, né, o fechamento por rotação de retalhos, assunto que nós vamos passar na segunda parte da aula. De qualquer maneira, antes de fazer o tratamento cirúrgico, sempre vai ser necessário fazer o condicionamento prévio dessa mucosa, limpando, fazendo a asepsia dessa mucosa antes de se fazer a rotação de retalhos e o fechamento cirúrgico. Então, a antibiótico-terapia com descongestionantes e higiene local acaba sendo muito importante. O antibiótico de escolha para essa irrigação é a rifocina, em ampolas de 75 mg, misturando com soro fisiológico. Então, nós sabemos da efetividade deste condicionamento prévio da mucosa fazendo controles radiográficos, como nós vamos mostrar aqui. Né? Aqui nós temos um seio maxilar bem velado em função da presença de uma fístula bucosinusal permanente. Após o condicionamento prévio com higienização com antibióticos, houve uma melhora observada radiograficamente. E só a partir desse momento nós decidimos pela execução do fechamento cirúrgico dessa fístula permanente. Ok? Muito bem. Vamos dar um intervalo então para fazermos a segunda parte da aula, né, onde nós vamos tratar especificamente a respeito da manobra cirúrgica de fechamento com confecção de retalhos. Até mais!